Salve, salve, radamezinhos e radamezinhos. Hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu pego realizo um exercício de comunicação telepática e aí eu vou lá, me coloco num relaxamento, com respirações, inspirações profundas, expirações lentas, inspirações também lentas, né? Me coloco aí, relaxo um pouquinho e, e aí pego a informação lá e publico no inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Hoje eu fiz ao contrário, eu estou uns dias aí um pouco, sinto que tá tenaz de uma nuvem de tristeza, anda me incomodando um pouquinho. E eu resolvi abrir comunicação para um outro, para a mente coletiva que está ligada às intenções benéficas positivas, aos seres de alta estirpe moral e ética. Em suma, tentei enfeixar um, um, uma, um acesso ao que realmente está interessado em colocar o coletivo acima do individual e está interessado em colocar o bem da humanidade aqui do planeta Terra em primeiro lugar. E aí me veio intuitivamente aí para colocar um Mozart, acho que, olha, nesses 40 e tantos anos aí que eu sento para respirar profundamente, para acalmar a mente, fazer relaxamento, dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes que eu coloquei música, de verdade, não é a minha predileção, não é a minha zona de conforto, mas hoje, intuitivamente, coloquei um Mozart, teoricamente ele usava afinação 432 Hz, e aí a informação que eu recebi é que o Mozart era um compositor, um músico que realmente sabia produzir frequência vibracional benéfica, positiva. Talvez ele até estudasse isso, né, sem que as pessoas soubessem. E feito isso, a dica que me foi dada é que eu tenho que transformar esse exercício numa coisa diária, como se fosse como escovar os dentes. Tem que ser domingo a domingo, porque a intuição deu esse toque dizendo que antes eu chamava o que a gente estava passando por tempos difíceis, né? Na verdade eu falava tempos bicudos. E a intuição me deu esse toque que realmente agora não são mais tempos difíceis, né? A gente está velejando em plena tempestade, né? Conduzindo o veleiro no meio do furacão, né? Então, não vai ser uma coisa fácil, nem todo mundo vai sair inteiro dessa, e obviamente eu me coloco também nessa posição, porque realmente as dificuldades da vida, cada um tem uma brecha em si, né? E, e aí você baixa a guarda, né? Baixa a guarda, vem a tristeza, né? Ela é uma neblina fria, insidiosa, você nem percebe. Quando você olha, você está atolado nessa coisa aí, né?
Então, cada um vai ter um calcanhar de Aquiles, né? O meu talvez seja a dificuldade material, essa coisa de ter ultrapassado os 60 anos tá me trazendo muitas esquisitices, não vou usar a palavra esquisitice, mas desconforto físico mesmo, né? De articulações doendo, os dedos doendo, joelhos doendo, é muito estranho. E aí essas coisas vão te dando minando, né, a sua força. Obviamente, antes de começar toda esse pequeno, modesto episódio aqui, mais um, né, do canal Formigas do Espaço, eu fortaleci a minha esfera de proteção amarelo-dourada, convoquei energias benéficas, positivas para o ambiente. É o que eu modestamente sei fazer para amortecer um pouco as durezas desses tempos de extrema pressão na psicoesfera dessa sociedade. Eu estou falando aqui da cidade que eu estou, que é São Paulo, mas também do país todo, né? E é claro, né? Do planeta todo. Né? Estamos realmente no auge do afloramento das agendas e agências trevosas desse planeta, mas também há um grupo trabalhando para o bem da humanidade, para colocar o coletivo acima do individual. E não sei quem vai estar vencedor, infelizmente não sou da turma da internet que fica falando que a luz venceu, né? Pelo contrário, está mais fácil dizer que realmente, né, a luz venceu dia 10 e ninguém pagou e cortaram, né? Brincadeira à parte, mas a gente não pode ter muito esse impuberismo psíquico aí que graça no YouTube, nos podcasts, nos é, videocasts, né, que é o caso do Formigas do Espaço. E sei lá, não sei se as pessoas imprimem esse tipo de coisa porque tem interesses financeiros por trás disso, então eu tenho que vender todo um otimismo delusório para que eu possa comercializar o que eu tenho a oferecer, sejam cursos, psicoterapia, isso, eu não sei, não vou entrar nessa senda. O exercício específico que eu fiz hoje e fiz para mim, então, mais uma vez, estou colocando minha cara para bater, para falar coisas que com certeza muita gente vai taxar, julgar, né? Mas isso, eu estou falando com as pessoas que sabem tanto quanto eu, ou um pouquinho menos, né? Quem sabe mais, realmente, talvez se ache no direito de fazer julgamentos, tal. É normal, as pessoas agem como pessoas, né? Nós agimos como pessoas. E me foi dito bem de forma empática, né? É como escovar os dentes. Então, todo dia pare um pouquinho, inspire lentamente, expire lentamente, faça isso consciente, né? Com se possível, com um exercício de visualização. Então, imagine aqui que dos chakras das palmas da mão você está emitindo uma luz, aí você determina que luz é. Eu,
pela minha condição de cachorro velho que não aprende truque novo, né? Faz não sei quantos milhares de anos aí, tô brincando, né? Mas algumas dezenas de anos, né? Infelizmente, fazem que eu construo uma esfera de proteção amarelo-dourada. Tem gente que constrói, né, este construto mental com outras cores, violeta, azul, relâmpago e vai por aí afora. Lá antigamente nos grupos de trabalho houve uma intuição lá que deu um toque para a galera pegar todas as energias benéficas e positivas que tinham acontecido naquele dia, abrir essa esfera, né? Conectar um tubo de energia luminosa saindo do topo da nossa cabeça e se conectando na esfera cor-de-rosa que envolve o planeta Terra, com a finalidade de auxiliar positiva e beneficamente os reinos animal, vegetal, mineral e hominal, ou na sequência, né? Reinos mineral, vegetal, animal e hominal. E aí alguém lá foi pesquisar isso aí, e no mundo inteiro já desde o tempo lá da dona Helena Petrovna Blavatsky, antes dela, no Egito Antigo, grupos de pessoas envolveram o planeta Terra com uma esfera de proteção cor-de-rosa. E aí não é coincidência que a gente fala de amor, o amor é cor-de-rosa, o coraçãozinho é cor-de-rosa. Então, alguma coisa desse conhecimento ancestral transpirou para os nossos dias do século XIX, do século XX, né? E, obviamente, o século XXI. Então, nós fomos treinados a fazer isso e sempre que alguma coisa muito interessante me ocorre, eu paro lá no final do dia, a hora que for possível, faço esse relaxamento, faço essa equalização de respiração, de batimento cardíaco, dentro da minha limitação, que é muito grande, e pego essa energia benéfica e positiva e jogo lá. Eu ia falar jogo lá para cima, mas norte, sul, leste, oeste também é uma delusão, mas em suma, vou usar aí as palavras que a gente se acostumou a utilizar, né? Então, jogo lá para cima para a esfera cor-de-rosa que envolve o planeta Terra, né? Para que todos sejam beneficiados, né? Eu dificilmente faço algum exercício que eu foco em mim, seja para qualquer tipo de ganho material, salvo honrosas exceções, quando o mal-estar está muito grande, aí eu tento fazer um exercício de autocura. Teoricamente, a minha esfera de proteção amarelo-dourada, eu a programei para que me auxilie em exercícios de autocura, e aí, não sei como explicar isso de uma melhor forma, mas a gente programa essas coisas, né? Não tenho base científica, nem estudo estatístico para dizer que quando estava essa máquina, esse construto mental ligado, se resolveu o problema ou não. Algumas vezes eu sinto que resolve. Algumas vezes. Os de ordem emocional, bastante. Resolvem bastante. E, logicamente, não tem milagre. Se você tem algum tipo aí de
programação, de contrato, de pacto, que você vai ter que levar lá a canelada, vai levar, mas fazendo esse tipo de exercício diário, fazendo esse tipo de cuidado psíquico e cuidado com a pressão na psicoesfera, eu acho que você fica um pouquinho mais suavizado, né? Eu realmente hoje foi esse dia aí que fico até feliz que recebi algum tipo de informação, porque eu sinto que estamos em plena ebulição dessas agências que existem por aí e suas agendas pouco favoráveis à humanidade do planeta Terra. Mas eu sei também que a gente tem grupos aí, né? Visando sublimação, não combate, né? Porque não se combate a escuridão, com violência, né? Você combate a escuridão, a violência com sublimação, né? Você sublima a frequência vibracional baixa para uma frequência vibracional elevada. E não estou sendo ingênuo, eu sei muito bem que se um sujeito partir para cima de você com uma barra de ferro na mão para pegar o seu celular, o seu relógio, infelizmente você não vai estar bem dotado sensitivamente como o Doutor Strange do filme da Marvel, da DC Comics, sei lá de qual empresa ele é, que faz lá magias tal e manda o vilão embora. Às vezes você tem que realmente saber se defender e aí é bom se você tiver uma certa proeficiência no judô, nas artes marciais, ajuda, né? E não estou falando em subjugar um vilão e bater nele, então, não. O suficiente para que você volte para casa inteiro, com a sua carteira no bolso, esse tipo de coisa. Não, é isso que eu quero dizer. Não é filme, né? Nós não estamos num filme, o bem contra o mal. Até porque a maioria de nós não somos nada bonzinhos, né? Começando da alimentação que a gente consome, uma grande maioria, espero que cada vez mais as pessoas parem de comer proteína animal, mas a grande maioria está comendo aí o porquinho, a vaquinha, o peixinho e postando com aquela alegria, né? Olha esse peixe grelhado, que lindo, olha esse pernilzinho. E é isso, né? A gente não dá para você se colocar no exército do bem contra o mal se você é um camarada que destrói vidas para a sua gratificação do seu sentido culinário, né? Pode-se dizer. Não estou fazendo um julgamento aqui, sabe? Estou só sendo bem sincero com a maneira como a gente tem que se enxergar, né? Então, bonzinhos contra os malzinhos, isso não existe, mas existe a sua luta diária, que eu, na minha limitação intelectual, chamo de ativismo existencial, mas com certeza deve ter um nome melhor para quem se dedica à autotransformação interior. E a autotransformação interior, ela não é uma coisa que você senta embaixo da árvore igual o príncipe Siddhartha fez, aí se iluminou e tal. A gente tem que lutar. Quando eu falo a gente, eu estou falando pessoas como eu, né? Bem normais, bem do cotidiano, né?
Então você tem que lutar diariamente pela autotransformação interior, lutar diariamente para a manutenção de pensamentos benéficos e positivos, ou, como é o meu caso, no mínimo, quando eu emito pensamentos de indignação, com todas essas coisas que a gente vê ao nosso redor, que talvez estejam aí forçosamente sendo apresentada para nós com a finalidade de nos fazer imantar emocionalmente com aquilo e aí começar a briga eterna de Corinthians e Palmeiras. Aí já até para emendar aqui a digressão da digressão, amoleça o seu coração. O pessoal fala, pô, você só fica falando mal do Palmeiras e Corinthians. Eu peço desculpa, realmente futebol não significa nada para mim, então eu falo, talvez eu esteja falando com leviandade sobre Corinthians, sobre Palmeiras, mas não quero desrespeitar nada, o time de ninguém, não acho nada errado o Corinthians, o Palmeiras, em suma, é um defeito de caráter meu, ou talvez um defeito das pessoas que não gostam de uma coisa, elas falam meio com aquele ar blasé, né? Talvez eu esteja cometendo isso, peço desculpas, né? E eu falar de Palmeiras e Corinthians é meu jeito paulistano de dar um exemplo sobre polaridade e dualidade, que é o que nós estamos no auge aí, né? Muita polaridade, muita dualidade, isso carrega a psicoesfera, isso faz com que eu fique indignado contra o que fizeram com um, um de milhares de animais que são torturados no planeta todo, né? E isso aí também a gente tem que ter uma postura de maturidade, porque um, um, um bichinho injustamente, cruelmente morto não é diferente dos navios e navios de carne bovina, de carne suína, de pescado, de baleia que até hoje é capturada. Então, é umas coisas que eu não entendo, né? O, o, o que teríamos que fazer, né? Colocar uma câmera lá no, eu não vou falar o nome do, desses lugares, porque tem 115 advogados lá, eu vou acabar arrumando sarna para minha cabeça, mas a gente vai então nesses matadouros, instala uma câmera lá e bota ao vivo no horário nobre das TVs abertas aí, duvido que no dia seguinte não ia ter lá 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista vociferando, né? Vociferando é uma palavra incrível, né? Vociferar, a voz da fera, contra aquela crueldade. Mas aí também ia ser uma mistura de indignação e consciência pesada, porque ontem mandou bala no frango, no frango assado, no hambúrguer, na linguiça frita e tal. Aí você vê como aquilo realmente o que acontece antes daquilo chegar num pacote pasteurizado, higienizado, em pedaços para você não entender que aquilo era uma criatura com vida, que andava, que balançava o rabinho e tal. Então, acho que não preciso continuar muito nessa senda. Esse tipo de indignações e imantações emocionais, a gente tem que lutar contra elas. E como é que você luta contra elas? Não dando vazão à sua indignação, né? Você tenta sublimar, né? Pega a indignação e vamos transmutá-la em amor fraterno, perfeito para sempre,
E aí cada um, através da sua própria intuição, vai conseguir palavras adequadas para formar esse mantra, ou seja lá o que for. Estamos falando aqui de construto mental, de construção de ferramentas sensitivas para você transformar a sua mente, o seu coração e criar essa blindagem também, porque é como eu peguei a informação hoje, né? Os tempos bicudos e difíceis ficaram lá atrás, né? Agora a gente está no auge da tempestade, o veleiro está no meio do furacão, né? Então, tudo que você possa fazer em termos de atenção para que o veleiro não naufrague, nem você faça besteira lá no convés e o chacoalho te jogue no mar revolto e você se afogue, tudo é válido, né? Para a gente tentar passar pela tormenta, né? E, e ela vai, a tormenta termina, né? Sempre a tormenta termina. Nem todos nós que embarcamos no veleiro conseguimos atravessá-la, mas a tormenta uma hora há de terminar, né? Então é isso. Obrigado, radamezinhas e radamezinhos. Vou fazer o contrário hoje. Eu gravei o, o vídeo primeiro e aí depois eu vou escrever lá, deixar lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Aqui não é monetizado, lá também não é monetizado, não precisa comprar curso, não quero seguidor, não quero discípulo, não quero nada. Eu sou um cara que chegou no outono da vida, tinha algumas informações guardadas de certas experiências e aí achei de bom tom partilhar isso com quem tiver a santa paciência de escutar essa bobagem toda que eu falo aí e que eu escrevo, tá bom? Obrigado, Radamezinha. Obrigado, Radamezinho.